E aí, beleza? Hoje eu tô com esse headset aqui, que é o Havit Blade X. Cara, esse fone aqui, ele tá sendo, assim, um dos mais vendidos de entrada aqui no Brasil. Ele vem aparecendo bastante em promoção no Mercado Livre e eu resolvi pegar ele pra meio que dar uma conferida e ver se vale a pena. A caixa é essa daqui. Geralmente a Havit, ela faz caixinhas simples, né? Não tão grandes. Ele vai ter o 7.1. Detalhe também que ele vai ser USB. Isso aqui traz ali uma certa vantagem e talvez uma certa desvantagem que eu já vou comentar. E também tem driver de 50mm. Ele me parece muito que é tipo uma versão tunada do outro headset, daquele headset que é basicamente igual a ele, mas são os detalhes roxos. E aparentemente a maior diferença é que esse aqui ele vai ter justamente, de novo, tipo essa DAC USB embutida nele com 7.1, né? Esse negócio aqui. Havit Created for Gaming. Algumas informações. A Havit, né, ela tem muito headset, mas eu trouxe poucos modelos deles. Eu vou ver se eu trago mais aí. Tem esses aqui também que são os mais leves e sem fio, né. O adesivo aqui, o logo da Havit, que é tipo um arranhão de uma garra, eu acho que é isso. Senhoras e senhores, lhes apresento então o Havit Blade X. E para quem não sabe, a Havit é uma marca chinesa muito presente aqui no mercado nacional. Eles infestaram, aliás, né, o mercado nacional com seus headsets. Eles têm de modelos mais baratos a modelos mais caros, como por exemplo esse daqui que tá por 325, mas eu acho que tá meio caro demais esse fone, eu acho que eu já vi ele mais barato. Aí tá vendo, ó, esse Fuchs, ele já apareceu por 214. Ele parece ser talvez o melhor sem fio da Havit aqui no Brasil. Bom, o preço bom aqui do Blade X em promoção é geralmente quando aparece ali na casa dos 180 para baixo. Ele costuma aparecer mais em promoção no Mercado Livre, né? Aqueles cupom que o Mercado Livre lança geralmente às 9 horas da manhã durante a semana. Ele fora de promo costuma custar os seus R$213. Tem mais de 5.000 vendas, até que boas avaliações aqui no Mercado Livre. E acho que a principal diferença dele para a versão sem ser a Blade X, né, que é mais barata, é o seguinte, é que aqui vai ter esse diferencial no design. Eu acho que também melhora um pouco o acabamento, que aliás está igualzinho do Red Dragon Zeus, tá? Mas a principal diferença é que ele adiciona tipo essa DAC de áudio aqui que te possibilita usar, né, o 7.1 para quem tem interesse, mas também tem como você usar na entrada P2. Ele vem com os dois cabos, que inclusive é removível. E meio que isso daqui que é os acessórios. O microfone com pop filter, entrada banhada a ouro e destacável. O encaixe é feito aqui, aí fica com esse design assim com o microfone. E também tem aquele sistema tipo de um aramezinho, né, que para onde você quer deixar. E nesse momento eu estou testando aqui a qualidade de microfone do headset Havit Blade X. Essa é a qualidade do seu microfone, até que tem uma captação de áudio decente e acho que para jogos aí deve funcionar bem. E essa qualidade de áudio vai ser a mesma que você vai ter aí, porque eu tô usando, né, conectado ali pelo USB, tá? O primeiro cabo é esse daqui, é aquele material de nylon, né, para melhor resistência. O bom é que é resistente, mas o ruim é que isso aqui costuma embolar bem fácil, tá? Aí também tem um sisteminhazinho aqui de rodinha para aumentar o volume ou mutar e desmutar o microfone. E tem um comprimento total de 1,70 m. O segundo cabo é esse daqui, né, que é o USB para você ter um áudio talvez mais definido. Por quê? Porque se você usar o cabo P2, o áudio, a qualidade do áudio, né, ele vai depender principalmente da sua placa-mãe, tá? E dificilmente tem placa-mãe que tem um áudio bom, né, que oferece um áudio bom. A vantagem do P2 é que dá para você usar um DAC de áudio, como por exemplo essa aqui da Foss, que eu vou fazer vídeo ainda, aquela que dá ênfase, né, em passos de jogos, né, tem tipo inteligência artificial. Deve chegar no Brasil em breve aí no AliExpress. Doideira isso aqui, tá? E até dica, assim, pra quem tá querendo DACzinha de áudio, você não precisa pegar uma muito caro não, velho. Eu devo deixar algumas aí na descrição de recomendação, mas uma que eu uso é essa daqui da Ugrin, ó. Eu acho que ela com os impostos sai na casa dos R$70. Compensa demais aí pra quem usa headset ou fone com entrada P2. Já a vantagem daqui da USB é que ela também é tipo como se fosse uma DACzinha de áudio, né? Então, assim, você consegue ter o mesmo áudio independente da sua placa-mãe. Tem também aqui algumas funções, ó. Aumentar, diminuir o volume,
mutar o som. E o comprimento aqui também já é bem maior, cerca de 2 metros. E lembrando, né, você conecta o P2 aqui também, né, para ter a combinação aí. E quando você conecta essa parte ali no PC, ela tem 2 botões aqui também para você mutar ou desmutar o microfone e também ali ativar o 7.1. E tem um outro botãozinho aqui na lateral que tem os modos de equalização para filme, jogos e música. E o modo default com tudo apagado. E pra mim, cara, uma das coisas mais importantes assim, qualquer headset é peso. Esse daqui, 218 gramas, até que é um peso leve. O peso em headset é bem importante porque impacta muito em conforto. Não adianta nada você ter um headset muito bom, mas ser muito pesado. E geralmente um fone na casa de 200 gramas até que oferece um conforto bem da hora. Quando você coloca na cabeça, você acaba não sentindo muito peso. E também é bem importante ter aqui as almofadinhas com a densidade boa e macia. Essa daqui tem aquela pegada, né, que volta ao normal, né? Quando eu amasso aqui. A densidade aqui da espuma também até que tá boa. Não é a melhor densidade assim de espuma que eu já vi, mas também não é a pior. Eu acho que tá legal, cara. Tá bem aqui na medida, sim. Dá para ver que é bem macio, ó. Detalhe que aqui também, nessa parte de cima, é toda acolchoada, bem macio. Bom, isso daqui, gente, vai ser o couro sintético, tá? Então, sem dúvidas, né, cara, vai exigir aí um cuidado a mais, porque o tempo meio que costuma judiar disso daqui e começa a descascar, esfarelar, né? Eu acho que dá, sim, pra você ter um cuidado com o courinho. Eu falo isso porque eu tenho aqui meu V9, mais de 1 ano que eu tenho ele, que eu uso nesse setup aqui, e de fato eu uso muito ele. Ele, tipo assim, ele é branco, ele suja fácil, né? Mas olha só, o courino dele aqui não descascou em nada, cara. Tá vendo? Então, assim, você tendo ali um cuidado legal, o courino, ele pode não descascar fácil. Mas depende também um pouco da qualidade do courino, né? E ela também tem aquele encaixe, digamos que universal, né? Que você encontra direto no AliExpress. Então acaba sendo até que fácil fazer a substituição. Até para ver um pouco aqui dos drivers de 50mm. Outro detalhezinho também que eu gosto é que tem essa espuminha aqui nessa parte, ó, que ajuda também um pouco no conforto, para as suas orelhas não encostar direto aqui nos drivers. Já focando assim no quesito qualidade de construção, pessoal, de novo, isso daqui para mim é um fone assim de entrada. Só que, cara, ele é exatamente no mesmo nível de qualidade de um Redragon Zeus sem fio que custa ali seus R$300 aqui no Brasil. Então, assim, o único reforço de costura que a gente tem é nessa parte aqui assim, tá? E de novo, aqui em cima pode o courino começar a descascar, cara. A maior preocupação que eu teria com esse fone em relação à durabilidade é justamente o cuidado para não descascar o courino. Nessa parte aqui das conchas, ele tem aquele plástico meio emborrachado, que passa uma boa sensação de qualidade. Essa parte aqui também é em plástico. O logo aqui da Havit na cor roxa. Aliás, cara, eu achei não tão legal essa escolha de roxo. Eu não sei, velho. Eu acho que roxo não é das minhas cores preferidas, não. Mas isso aí é questão de cada um. Talvez se fosse todo preto, eu acho que ficaria mais legal. Mas a coisa boa aqui também é a haste de metal. Essa haste, ela contorna toda a parte aqui de cima, então dá assim, né, pra fazer aquele teste que ninguém vai fazer na vida de resistência. Então ele acaba sendo bem durável nessa parte, assim, de força bruta. E pela faixa de preço, o acabamento aqui das conchas também tá excelente. O seu conforto é bom, mas eu notei que o Clamp Force dá uma apertada um pouco ali no início, então eu acho que conforme você vai usando, ele deve ir dando uma afrouxada, talvez deve ir melhorando esse conforto. Cara, no geral, o conforto lembra bastante o Redragon Zeus, mas no Zeus eu acho que é mais confortável pelo fato de ter as earpads de tecido e por ter o melhor equilíbrio no Clamp Force. Mas pelo menos as earpads aqui do Havit, a maciez delas, né, e também a almofadinha na parte de cima, realmente ajudam bem nesse quesito de conforto que você sente muito bem a maciez ali. Lembrando também que o Havit, ele não tem software. Basicamente as configurações você faz pelo próprio botão ali da sua DACzinho USB. Tem ali o 7.1 para você ativar e as equalizações. Eu já adianto que eu testei sim o 7.1 e não gostei. Aliás, são raras vezes que eu falo que 7.1 costuma ser bom em fone e sempre é o 7.1 emulado, tá? E eu só gostei em fones assim bem mais caros. Então assim, cara,
O 7.1 nesse fone aqui pra mim é puro marketing, tá? Você pode perguntar pra qualquer pessoa que entende, assim, de áudio, a maioria delas vão te dizer que o 7.1 fica uma bosta, assim, em fone. Eu não sou entendedor de áudio, mas mesmo assim eu sinto, né, perdendo ali a naturalidade do som. E as frequências também ficam não ficam tão bem definidas e ficam meio que... perde a naturalidade, né, digamos. E a verdade também, cara, é que o modo estéreo, eu já acho que ele funciona bem ali pra jogos. Tem também os outros modos de equalização, né, música, game, filme, enfim. Porém, eu testei mais no modo default mesmo, e nesse modo eu notei aquela pegada clássica de headset gamer, né, que geralmente foca mais na frequência grave, como sendo a frequência mais notável e mais profunda. Felizmente também não notei muita distorção em relação às outras frequências, né, então você sente o grave ali, mas sem atrapalhar as outras frequências aqui nos seus drivers de 50mm. E no geral, cara, a qualidade de áudio desse Havit, ela não é excepcional, mas também não é ruim. Ela é aquele mediano, talvez puxado para o lado bom, muito por causa aí da sua DAC que acompanha nele. Que, aliás, também consegue proporcionar um sonzinho até que alto ali. Já os médios, eles conseguem ser mais equilibrados em vozes, em instrumentos, em músicas, por exemplo. Tem essa precisão mais balanceada. E os agudos, se eu fosse ter que dizer, são as frequências que eu achei mais, talvez, tímidas, assim, né? Eles são um pouco mais recuados. Eu notei que poderia, talvez, ter um nível de detalhe melhor. E o seu palco sonoro para um fone fechado, né? Um headset fechado, ele é ok. Testando ali em jogos como Valorant, por exemplo, até que atendeu bem. Eu acho que você consegue ter uma noção legal de direção de passo, tiro, distância também. Então acho que sim, é um headset de entrada que também deve atender bem ali para jogos. No geral, cara, até que é um fone versátil. Infelizmente não é sem fio, mas se fosse sem fio também ia ser mais caro, e acho que o propósito aqui da Havit é ser realmente mais acessível. E você pegando ele aí abaixo dos 180, novamente para um headset de entrada aqui no mercado nacional, eu acho que pode ser sim uma boa opção, tá? E lembrando que eu devo pegar outro dos fones da Havit, eu vou ver se eu pego lá o H7, que é a versão sem fio. E no mais é isso, tá? Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo. Falou!